permite alcançar a espiritualidade da quarta dimensão. Se deixarmos que a palavra de Deus preencha totalmente o nosso pensamento, terá chegado o momento de crer. A linguagem da quarta dimensão é como os vestígios deixados pela fé. Em certo sentido, essa linguagem não é outra coisa senão a linguagem da fé. Como podemos definir fé? Meus irmãos, em síntese, a fé é uma questão de decisão. A fé não se origina de fora para dentro. Ela é uma decisão do coração. Crer ou não crer, essa é a questão. Veja essa história que vou lhes contar com bastante atenção. E o quinto andar, por um bar. Aos domingos pela manhã, não havia problemas, mas aos domingos e quartas-feiras à noite surgiam as dificuldades. Isso prejudicava a igreja que iniciara havia pouco tempo o seu ministério ali. Enquanto cantavam louvores, ouvia-se um ruído acelerado no andar. Na ânsia de resolver o problema, o pastor decidiu orar durante um mês para pedir que Deus acabasse com aquele bar. No edifício. Somente o bar foi atingido pelo fogo. Na igreja, nada se queimou, nem sequer uma cortina. Ao ouvir que o pastor havia orado para que o bar desaparecesse, o dono denunciou a polícia. O pastor foi chamado para depor. O policial o interrogou. Pastor, é verdade que o bar foi incendiado por suas orações? O pastor respondeu. É verdade que estive orando para que o bar desaparecesse. Ocorreu pelo poder de minhas orações? O policial contestou. Pastor, que estranho. O dono do bar crê no poder. O motivo mais importante de não recebermos respostas para as nossas orações é a falta de fé. Que sai da nossa boca operarão com um extraordinário poder se apenas cremos na palavra de Deus. O marcador indique que ele está perdendo. Durante a Copa do Mundo de futebol em 2002, os coreanos criticaram e insultaram o jogador Han Jung, um atacante, dizendo: é melhor que você se mate. Tira-no do campo. Isso aconteceu porque ele errou um pênalti na partida pelas oitavas de finais. Os que viram a reprise, entretanto, não insultaram o Han, por saberem que o time nacional finalmente havia vencido. O motivo da arrogância e dos gracejos com os amigos, mesmo nas situações em que o time nacional não fora tão bem, era aqueles coreanos saberem que já haviam ganhado a partida. O que falamos com a boca fundamenta-se na fé que temos em nosso coração. No entanto, falando francamente, o homem custa crer nas promessas de Deus. Sobretudo, quando ele mergulha na realidade e nas circunstâncias, não consegue ver Deus. Os olhos de Deus estavam vendo como o povo de Israel havia entrado na terra de Canaã, terra que manava leite e mel, e o louvava com alegria e felicidade. A cena era tão clara para Deus como quando se vê um filme pela segunda vez. Mas, entretanto, o povo de Israel não podia ver com os próprios olhos. Em Êxodo 6:9, Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não deram ouvidos por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Os israelitas queixavam-se e murmuravam por causa da sua incredulidade e a falta de fé. Contudo, ao tirá-los da terra do Egito, Deus lhes prometera: eu os guiarei até a terra onde mana leite e mel. Assim,
As batalhas que os israelitas deviam enfrentar contra os 7 povos eram batalhas ganhas. A promessa de Deus significava também que ele solucionaria tudo o que viesse a interferir no cumprimento daquilo que havia assegurado fazer àquele povo. Sair do Egito e entrar na terra onde manava leite e mel era uma questão de experimentar, na própria carne, tudo o que Deus havia pré-estabelecido para o povo de Israel. Certamente, as promessas do Deus Todo-Poderoso se cumprem. Em Isaías 55, nos versos 10 e 11, diz assim a palavra do Senhor: Assim como a chuva e a neve descem dos céus, e não voltam para eles sem regarem a terra, e fazerem-na brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que comem, assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito pelo qual a enviei. Isso quer dizer que a palavra e a promessa de Deus se cumprirão, custe o que custar. As adversidades e os obstáculos enfrentados na vida não são mais que um acontecimento que precisamos experimentar novamente, por ser uma batalha já vencida por Deus. Por isso mesmo, não há razão para o temor ou ansiedade. Deus nos diz claramente que o fato diante de nós é uma batalha que já foi vencida. Isso quer dizer que a palavra de Deus e a promessa de Deus se cumprirão, custe o que custar. As adversidades, os obstáculos que enfrentamos na vida não são mais que um acontecimento que precisamos experimentar novamente, por ser uma batalha já vencida por Deus. Por isso mesmo, não há razão para o temor ou ansiedade. Deus nos diz claramente que o fato diante de nós é uma batalha que já foi vencida. Então a pergunta nessa noite é: o que é a fé? É a atitude de se manter firme por saber qual será o resultado final da partida. Apesar das infrações do rival, o homem de fé mantém-se firme, porque sabe que essas faltas não podem provocar uma mudança no marcador de pontos. O homem de fé não se importa se um erro foi cometido ou se foi marcado um gol contra. Não desanima, porque sabe que o marcador se reverterá imediatamente. Assim, as circunstâncias adversas e negativas fazem que o homem de fé sinta correr em seu corpo mais adrenalina, por saber que o marcador de pontos esteja a seu favor. Sua falta de fé impede que a verdade seja ouvida, e ele murmura: estou sempre sozinho em meio às dificuldades. Em meio aos conflitos, não tenho para onde ir. Não há saída para mim. Sinto-me muito mal. Entretanto, Deus, que é obrigado a assistir essa situação, sente-se pior que o próprio homem. Meus irmãos, pensem em um avião. Por mais que o passageiro seja capaz de correr 100 metros em 9 segundos descida, vou correr para o lado oposto à rota deste avião e faça todo o esforço, correndo dentro do avião, terminará chegando ao mesmo destino da aeronave. Nada pode interferir no plano e no propósito de Deus para seus filhos. Por mais que a vida se torne obscura e não se encontre saída para o futuro, chegando-se a ponto de exclamar: basta, não posso mais. Nada poderá alterar o plano agradável de Deus para os cristãos. Mesmo que os obstáculos pareçam uma muralha indestrutível, não poderão mudar o processo do perfeito plano de Deus para nós. É fundamental que você tenha esse tipo de fé, ainda que as circunstâncias sejam obscuras.
seus olhos não vejam coisa nenhuma, e suas mãos não tenham nenhuma evidência à vista. Ao final você poderá ver a luz, se tão somente tiver fé, por meio do qual ganhará a batalha. Isso é possível porque, há 2000 anos atrás, Jesus Cristo tomou sobre si a nossa maldição, o nosso fracasso e frustração, a nossa aflição e o nosso sofrimento na cruz do Calvário, tendo sido ali crucificado. Temos uma vida de vitória, porque há 2000 anos atrás, Jesus Cristo venceu o mundo na cruz do Calvário. Se você viu com seus olhos espirituais que sua vida repousa na promessa da vitória, este é o momento de alcançar essa vitória e receber a bênção de Deus por meio da confissão da linguagem da fé. Essa confissão tem o poder de desfazer o abismo que possa haver entre nossa realidade e a promessa divina. Quem crer na vitória e na promessa de Deus tem de mudar sua maneira de falar. O fato de proclamar a promessa divina atrai a bênção de Deus. Esse é o segredo da prosperidade. Deus é um Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Os olhos não veem e as mãos não apalpam coisa nenhuma. Tudo está acima do que podemos experimentar. Mesmo assim, se você realmente quer ser aprovado como um homem que tem fé diante de Deus, deve chamar as coisas que não são como se já fossem. Mesmo que ainda não tenha sido alcançado, você deve confessar pela fé: sou um homem salvo. Meu lugar é o reino dos céus. Sou um dentre o povo eleito por Deus que tem a cidadania do reino dos céus. Mesmo tendo sido atingido por uma enfermidade, você deve confessar a palavra. A palavra diz que por suas pisaduras eu fui curado. Portanto, estou curado. Mesmo que não tendo alcançado êxito, e ainda que a prova, a aflição e o sofrimento façam parte das circunstâncias que está vivendo, você deve confessar ativamente: Cristo nos resgatou da maldição da lei ao fazer-se maldição por nós. Isso aconteceu para que, por meio de Jesus Cristo, a viver pelo poder de Deus deve mudar sua maneira de falar. Creia na palavra e confesse a palavra pela fé. A confissão de fé produz milagre. Quando eu era jovem, não conseguia deixar de pensar: por que meu país tem de mendigar sempre? Temos recebido ajuda econômica, mas por que temos de recebê-la também no espiritual? Tomei uma decisão. Tenho de pregar o Evangelho até os confins da terra. A realidade, porém, era desalentadora. Quando eu pastoreava uma igreja em Bulhandong, muitas foram as vezes em que precisei andar a pé, desde Soedaimon, porque não tinha sequer umas moedas para tomar um ônibus. Creio que pedir aos jovens de hoje para fazer isso seria desastroso, mas para mim não havia outra saída. Mesmo assim, minha determinação de ir ao mundo todo e pregar o Evangelho não arrefeceu. Eu tinha certeza de que Deus me havia chamado para atingir o mundo com a pregação do Evangelho. No entanto, não cruzei os braços. Paguei o preço pela realização de meus sonhos. Quem realmente crê na promessa divina esforça-se ao máximo para alcançar essa promessa. Se você quer saber se alguém tem fé, deve observar o que essa pessoa está fazendo por aquilo que crê. Por esse motivo, achei necessário aprender o inglês e depois o japonês. O alemão era também necessário para pregar a palavra na Europa.
Assim minha vida foi se moldando ao sonho que eu recebera em meu coração. Dei o melhor de mim para aprender esses idiomas e a ponto de certo dia pensar: será que não estou enlouquecendo pelo estudo? Eu pensava em inglês, falava em inglês, ao ponto de deixar temerosas as pessoas ao meu redor. As circunstâncias não me permitiam comprar um livro, nem frequentar uma escola de idiomas. Com toda a geração da Guerra da Coreia, eu não pude receber educação formal, e a única maneira de estudar era por conta própria. Assim, estudar não era nada fácil. Entretanto, eu tinha esperança e fé de que viajaria pelo mundo todo para pregar a palavra de Deus. O esforço constante e descomunal possibilitou-me visitar cada canto do planeta. Olha, meus irmãos, eu visitei 59 países, dirigi 290 cruzadas e, para isso, tive de dar 114 voltas pelo globo terrestre. Visitei praticamente todos os países do mundo e enviei também 630 missionários ao redor do mundo. Isso tudo, no entanto, começou com uma confissão de fé. Por mais que a realidade fosse adversa e obscura, eu partia do fundamento de crer e confessar na quarta dimensão que Deus me havia chamado como mensageiro de sua palavra para ir e pregar pelo mundo todo. Não se esqueça de que isso foi possível porque eu me dispus a pagar o preço da fé. Uma fé genuína é seguida da confissão de fé. A verdadeira fé move a pessoa e transforma as circunstâncias. A fé permite-nos atrair o mundo da quarta dimensão e visualizar a promessa de Deus. Fé é tomar a decisão de crer, confessar com a boca e agir até a plena realização. Devemos confessar com intrepidez e seguir avançando, crendo que o bom combate redundará em nossa vitória, já que Cristo venceu a batalha. Depois da transfiguração, Jesus desceu do monte para junto de 9 de seus discípulos. Ao descer, porém, observou que os discípulos que não o haviam acompanhado estavam junto a uma multidão. De repente, um pai que trouxera o filho endemoniado correu para Jesus e disse: Senhor, meu filho está possuído por um espírito, e cada vez que este o domina, o lança na água e no fogo para matá-lo. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Imediatamente, o Senhor repreendeu sua confissão. Como se podes? A confissão da boca vem a ser o parâmetro pelo qual podemos medir se a nossa fé é genuína ou falsa. O pai do menino sabia que Jesus podia solucionar o problema de seu filho. Assim que ouviu a notícia de que Jesus estava passando por ali, saiu ao seu encontro, pensando que seu filho poderia ser curado. Ao se aproximar de Jesus, disse: Se tu podes fazer alguma coisa. Ou seja, não havia fé em sua confissão. Jesus não realizou nenhum milagre diante de sua falta de fé. Por isso que Jesus enfatizou que a chave da solução estava na confissão do pai do menino. Como se eu posso? Tudo é possível àquele que crê, e o repreendeu por sua confissão. Felizmente, depois de ouvir a palavra de Jesus, o pai do menino mudou sua linguagem. Creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Assim, o Senhor expulsou o demônio e curou o menino. Diante de uma confissão incorreta de fé, Jesus repreendeu o pai e não curou o menino, até que o pai se arrependeu e disse: Creio. Só assim o Senhor operou o milagre e a cura. Da mesma forma, se o Senhor estiver conosco, o que parece impossível pode ser possível por causa de nossa confissão de fé. Outro personagem que comoveu o coração do Senhor
mediante a confissão dos lábios. Trata-se de uma mulher sírio-fenícia. Essa história é muito conhecida pelos irmãos. Quando a mulher aproximou-se de Jesus, pedindo que curasse sua filha endemoniada, o Senhor Jesus respondeu a ela: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ou seja, não posso curar uma estrangeira como você. Pode ser que a mulher sírio-fenícia tenha se sentido envergonhada, mas parecendo não se importar muito, ela disse: tens razão, Senhor, eu sou uma estrangeira. Mas até os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem das migalhas das crianças. Ao ouvir isso, o Senhor Jesus ficou extremamente comovido e disse: mulher, grande é a sua fé, faça-se com você conforme deseja. Até um momento antes, Jesus havia dito que não era certo tirar o pão dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas as palavras da mulher sírio-fenícia foram suficientes para comover o coração de Jesus. Meus irmãos, o mesmo acontece hoje conosco, como aquela mulher. Se quisermos ter a experiência do mundo da quarta dimensão, devemos falar uma linguagem de fé. Essas duas histórias mostram quanto é importante a confissão de fé pela qual podemos mover o mundo espiritual da quarta dimensão. Por mais que a sua fé seja grande, a confissão que você fizer levará um milagre a fluir ou a se deter no mundo da quarta dimensão. E se o Senhor nos repreender, como fez com a mulher sírio-fenícia, como você se atreve a me pedir uma coisa dessas? O que podemos dizer ao Senhor? Meus irmãos, há dois tipos de respostas. Em primeiro lugar, se não somos disciplinados para falar na quarta dimensão, certamente responderemos como o pai que trouxe o filho endemoniado: Senhor, se podes, ajuda-nos. Se podes, concede-me o êxito. Se, no entanto, tivermos sido disciplinados para falar na quarta dimensão, certamente responderemos como a mulher sírio-fenícia, crendo inteiramente no Senhor, e Ele nos responderá: muito bem, seja feito segundo a sua fé, e moverá o mundo da quarta dimensão com o objetivo de solucionar o nosso problema. O autor da carta aos Hebreus diz que a confissão produz o milagre. Por isso, não abram mão da confissão que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Portanto, confie com intrepidez, com autoridade. Se você conhece a autoridade e o poder da palavra, esforce-se ainda mais. O pastor John Newton, um compositor de vários hinos, afirmou: existem no mundo muitos elementos que nos deprimem. Entretanto, o dicionário da fé não reconhece a palavra depressão. O que para o mundo é frustrante, para o cristão é um sinal de que ele está entrando na trilha de Deus. A fé não consiste em crer nas circunstâncias nem nos sentidos. Consiste em crer em Deus. Assim, sua forma de falar deve mudar. Deus se compraz e opera ao ver que nós chamamos as coisas que não são como se já fossem. Aleluia! Deus é um Deus que ressuscita os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. É lógico que, se quisermos caminhar com esse Deus, temos também de crer e falar como Ele. A linguagem da fé tem o poder de atrair a quarta dimensão. É importante desenvolver a linguagem da quarta dimensão, com o objetivo de fazer que sejam nossas a bênção e a promessa divina desse plano espiritual. A oração é a maneira mais eficaz para desenvolver a linguagem da fé. É o fundamento da espiritualidade da quarta dimensão. Deus deseja que a nossa linguagem mude por meio da oração, porque é assim que o mundo espiritual abre-se diante de nós. É importante o tempo em que você emprega para confessar a linguagem da quarta dimensão. Nós vamos ver
como podemos desenvolver essa linguagem com base no tempo verbal. É preciso desenvolver a fé da quarta dimensão por meio da oração no tempo passado. Na maioria das vezes, nossas orações estão no tempo futuro. Creio que me salvarás, creio que me trarás a cura, creio que me abençoarás, e assim enfatizamos o futuro. Nossas petições são sempre para o futuro, hoje, amanhã e para o dia seguinte, até o momento de sermos enterrados no túmulo, dizemos: sei que me abençoarás. Entretanto, a oração no tempo futuro é acompanhada pela incerteza, porque o futuro em si mesmo é incerto. Se você que está ouvindo esta palavra quer desenvolver a linguagem da quarta dimensão, não deve usar o tempo futuro. A maior parte das dádivas divinas, as bênçãos de Deus, nos foram dadas em Cristo Jesus, de maneira que temos de orar no tempo passado. Estamos em uma batalha na qual já somos mais que vencedores. Proclame o que ocorreu há 2000 anos atrás. A sua oração deve ser assim: Deus já perdoou meus pecados há 2000 anos. Portanto, creio que fui perdoado. Pelas chagas de Jesus, de 2000 anos atrás, eu fui curado. Deus me abençoou faz 2000 anos. Portanto, sou um homem abençoado. O Senhor morreu e ressuscitou há 2000 anos. Portanto, por intermédio dele, creio que morri e ressuscitei. O diabo não pode debater algo que já aconteceu. Todavia, no que se refere ao futuro, ele nos torna inquietos, dizendo que não devemos sonhar. Ao pedirmos algo em oração, o diabo sussurra ao nosso ouvido, afirmando que não alcançaremos o que estamos pedindo. No entanto, por algo que já aconteceu, ele se mantém calado. Não pode introduzir um pensamento de dúvida em nosso coração. Assim, a nossa oração deve ser: mostra-me aquilo que conseguiste na cruz. A Bíblia narra um fato que evidencia a oração no tempo passado. Nós vamos ver a passagem de Jonas, capítulo 2, nos versos 6 e 7, que diz assim a palavra do Senhor: mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas ainda estava dentro do peixe gigante, ainda não tinha sido lançado em terra firme. Observe, porém, que sua oração não estava no tempo futuro, nem no presente, mas no tempo passado. O fato de dizer: trouxeste a minha vida de volta da sepultura, sugere que ele empregou a linguagem da fé da quarta dimensão. A confissão de Jonas fez que ele confessasse: trouxeste, e não me trarás ou me trazes. Ore no tempo passado, meus irmãos. Libere o mundo da quarta dimensão mediante a confissão da fé e diga: estou como Jonas, dentro de um peixe grande, mas Deus já me resgatou. Deus ouviu minhas petições. O diabo não pode me trazer dúvida. Jonas recebeu a resposta da parte de Deus por meio da oração no tempo passado. Aceite pela fé o que Deus fez em Cristo Jesus. Creia que já aconteceu e confesse para que isso mesmo se manifeste em sua vida agora mesmo. Isso é liberar um milagre por meio da autoridade da linguagem da fé da quarta dimensão. Não devemos olhar o futuro ou o presente, e sim orar dizendo: concede-me o que já alcançaste. 90% das promessas de Deus já foram realizadas. Somente 10% dessas promessas têm relação com o futuro. Assim, as promessas divinas que já foram realizadas nos pertencem. A oração no tempo passado é uma confissão que equivale a rebater nossas dúvidas. Meus irmãos, se vocês quiserem desenvolver a linguagem da oração,
devem aceitar o fato de aquilo que está pedindo já ter sido concedido. O passo seguinte é confessar pela fé o que ainda não é, como se já fosse, e crer no Deus que chama as coisas que não são como se já fossem. Como esclarece o capítulo 11 de Hebreus, a fé é conseguir ver a promessa divina que ainda não foi manifestada. Quanto à promessa divina, sabemos que tudo opera para o bem. É certo, porém, que existe um abismo entre a promessa divina e a realidade. E é por isso que precisamos confessar pela fé. A confissão de fé une a promessa divina e a realidade, e tem poder para atrair a bênção e a promessa de Deus. Esse é o segredo da força que tem a fé e a confissão das palavras da quarta dimensão. Meus irmãos, é preciso alcançar uma vitória nessa batalha que já foi ganha. Deus perdoou os nossos pecados em Cristo Jesus e preparou para nós o melhor. Jesus Cristo levou na cruz nossas maldições, enfermidades, pecado, pobreza, debilidade, alcançando a vitória sobre todas essas coisas. Na vida, enfrentamos aflições e turbulências, mas Jesus já venceu todas elas. Todos nós que cremos nisso, não precisamos temer ou estar ansiosos na luta contra o diabo. Ao contrário, devemos agir e falar como pessoas vitoriosas, mesmo em meio aos problemas e às aflições. É necessário agir e tomar decisões como já tendo alcançado a vitória. Caso contrário, a confissão sem fé não opera nenhum poder. Diz um ditado chinês: se você realmente crer, a flecha atravessará a rocha. A fé verdadeira tem poder contra todo tipo de dificuldade e adversidade. Que Deus abençoe a vida de todos vocês, em nome de Jesus. Se você não é inscrito ainda aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para você não perder nenhum vídeo desta série maravilhosa da quarta dimensão. Deus te abençoe. Não esqueça de deixar aqui o seu like e compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama e que você sabe que precisa de ouvir essa palavra. Nos vemos nos próximos vídeos. Deus abençoe em nome de Jesus.